Olá, seres vivos! A internet como um todo foi marcada por vários momentos icônicos de sua história que em grande parte remetem a algumas das maiores nostalgias que temos hoje. O surgimento dos memes, as estéticas antigas e a construção da internet como um todo é algo que deixou lembranças dos mais diversos campos que perpetuam até os dias de hoje. E algo que talvez tenha sido um dos fatores mais emblemáticos dessa época foram os clássicos jogos de mundos virtuais, que marcavam com os mais variados estilos e conceitos diferentes dos quais grande parte dos usuários da internet de hoje em dia se lembram muito bem. E Habbo Hotel foi um deles. E bem, apesar de se tratar de um jogo aparentemente inocente que não parece evidenciar algo de muito ruim, pelo menos não à primeira vista, é fato que Habbo Hotel foi um jogo que ficou marcado por acontecimentos bem bizarros, alguns curiosos e outros até mesmo perturbadores. Isso não é difícil de se imaginar, afinal estamos falando de um ambiente virtual, onde pessoas reais existem. E para falar sobre esses temas eu lhes trago no vídeo de hoje um iceberg dedicado a explorar alguns desses temas relacionados a Habbo Hotel. E com certeza isso será algo bem interessante de se fazer, já que foi um jogo que me marcou bastante, e certamente também muitos que estão assistindo. Antes eu quero adicionar que esse iceberg é principalmente baseado em um iceberg publicado no Reddit pelo Semideus há alguns anos, mas eu dei uma modificada nele adicionando alguns tópicos e descartando outros que não eram tão relevantes de se comentar. Então fica aqui os créditos ao Semideus pelo iceberg original, e caso você queira conferi-lo, eu vou deixar um link no comentário fixado para você olhar depois. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A Sulak Oi, ou simplesmente Sulak, é o nome da empresa por trás da criação de Habbo Hotel. Ela foi fundada no ano 2000 por duas pessoas chamadas Sampo Karjalainen e Apo Kiola, do qual muito possivelmente eu pronunciei os nomes errados. E é sediado na Finlândia e em Helsinki, tendo também escritórios separados em Londres, Madrid, Los Angeles e também em São Paulo. No ano de 1999, os fundadores da Sulak estavam em tempo livre da faculdade onde estudavam, e então idealizaram um jogo que mais tarde foi desenvolvido chamado Mobiles Disco, que era projetado para ser um ambiente de encontros virtuais para fãs de uma banda de rap finlandesa chamada Mobiles. O jogo, apesar de ter um conceito simples, atraiu a atenção de um público jovem bem amplo, inclusive de empresas como agências de publicidade, dos quais foram responsáveis por serem os primeiros investidores do projeto, que mais tarde se tornaria o que foi chamado de Hotelli Kultakala, que significa Hotel Peixe Dourado em finlandês, se convertendo no que mais tarde conhecemos como o clássico Habbo Hotel. Esse tópico na verdade se expande para duas vertentes. O primeiro se refere aos minigames que existem por condução dos próprios usuários, sendo o caso do Battle Banzai e Freeze, por exemplo, que são jogos com conceitos estratégicos pré-estabelecidos que os próprios jogadores desenvolvem em seus quartos com arenas personalizadas. O segundo são os minigames oficiais desenvolvidos pelo próprio jogo e que não podem ser replicados em salas privadas. Existiram muitos exemplos de jogos como esse no decorrer da história do jogo, como Snowstorm, Fast Food, Habbo Speedway, Lido Diving e Battle Ball, por exemplo, que foi a versão anterior do Battle Banzai. Cada um desses minigames tinham conceitos únicos e expandiam o jogo para formas alternativas de entretenimento, fazendo-o ser mais divertido. Eu me lembro de ter jogado incontáveis vezes esses minigames e principalmente o de Fast Food e Snowstorm. Só que eu passei uma parte considerável da minha trajetória no jogo em quartos voltados a minigames de Battle Banzai para poder upar meus emblemas. Só que eu era muito preguiçoso, então eu só ia naquelas salas de upar emblema e então ficava com meu personagem lá parado, pulando por incontáveis horas. Os emblemas são uma parte bem característica na gameplay do jogo. Existem literalmente milhares de emblemas, sendo que no total são mais de 12 mil emblemas diferentes. Os emblemas agem como conquistas e são concedidas pela conclusão das mais diversas tarefas e desafios, além de também estarem relacionados a eventos específicos que muitas vezes tornam alguns deles bem raros, inclusive também havendo emblemas exclusivos de servidores.
E depois que um é alcançado, ele pode ser adicionado no perfil do jogador para ser exibido para os outros usuários como uma conquista pessoal. Os desafios podem ir de tarefas bem simples, como simplesmente permanecer no jogo até alcançar uma pontuação mínima, jogando minigames ou até adquirindo mobílias para o seu quarto. A existência dos emblemas, além de serem uma forma de criar desafios ao jogador, também servem principalmente para mantê-lo mais tempo dentro do hotel. E particularmente para mim os emblemas eram uma das coisas que eu mais era fissurado quando jogava Habbo Hotel, sendo que eu sempre fazia o possível para não perder nenhum de eventos novos e também upar os que eu já tinha, como ficou evidente no que eu disse no tópico sobre os minigames. A palavra boba é um termo bem conhecido no jogo que é usado como filtro para palavras inapropriadas como palavrões, sendo que quando o jogador digita algo pejorativo, a palavra em questão é substituída por boba. Apesar de ser algo bem popular, durante meados de 2010 esse termo foi momentaneamente substituído pelo uso de asteriscos, porém isso foi revertido em setembro de 2012. Curiosamente, em Rotélico Takala, a versão original de Habbo Hotel, a palavra usada era ropo, que seria o finlandês para a palavra absurdo. Big Hand, ou a mão grande, era um recurso presente na versão antiga do jogo na parte da barra de tarefas que permitia o jogador ter acesso aos seus móveis. Ela foi posteriormente removida em 2009 quando foi introduzida a versão beta de Habbo Hotel. Para se despedir do recurso icônico foi realizada uma competição entre os usuários que foram incumbidos de fazerem vídeos de despedida para o Big Hand. Além disso, o jogo também criou um mob de cadeira em formato de mão representando um memorial do recurso que seria desvinculado do jogo. O roleplay é uma característica notável dentro de Habbo Hotel. Isso não exatamente era observado em todos os quartos, mas boa parte das experiências do jogo eram conduzidas em formato de roleplay. Por exemplo, com empregos, casamentos, festas, eventos, jogos e outras coisas bem bizarras e esquisitas. Tipo, bem esquisitas mesmo. Mas em um olhar geral era um aspecto interessante do jogo que fazia você se sentir mais imerso na experiência, ressaltando a ideia de uma segunda vida que você tinha com seu personagem no hotel. Pixels era um tipo de crédito antigo do jogo que podia ser obtido gratuitamente pelos jogadores através de tarefas específicas. Pelo fato de ser gratuito, obviamente essa moeda permitia acesso a um catálogo bem limitado e genérico de conteúdos. Ele podia ser trocado por algumas mobílias de linhas chamadas Hello, Kurna, alguns acessórios para pets, padrões para pisos e paredes, entre outras coisas menores. Os pixels foram removidos do jogo em 2012 e substituídos pelo sistema atual de moedas gratuitas chamadas Ducats. Eles não foram um caso isolado na verdade, houveram dois outros modelos de moedas do jogo que existiram por um tempo e também acabaram sendo descartadas, sendo esse o caso dos pontos de fidelidade e da assinatura super econômica. Ambos permitiam acesso a itens exclusivos do jogo, mas, diferente dos pixels, eles eram obtidos por meio de compras. Rabid foi o nome do maior fansite da comunidade brasileira de Habbo Hotel. Ele surgiu em 2006 e se manteve existindo por 12 anos, e ele funcionava como um portal dedicado a trazer notícias e novidades acerca do jogo em parâmetros gerais, sendo também uma rádio onde os jogadores podiam escutar músicas e interagir com outros ouvintes, além de também promover eventos e competições exclusivas oferecendo prêmios raros dentro do jogo. Foi devido ao grande público que ele conquistou no decorrer de sua existência que o Rabid se tornou uma das maiores referências na comunidade brasileira de Habbo Hotel. Esse foi o nome de um evento que ganhou bastante notoriedade, tanto de forma interna quanto externa ao jogo. Not My Habbo foi um protesto conduzido pelos jogadores de Habbo Hotel que começou em uma hashtag de mesmo nome levantada no Twitter em 2021. Esse protesto estava sendo liderado por um streamer chamado Quaked, que o conduziu junto de sua comunidade contra as mudanças anunciadas pelo Sulak que seriam implementadas no jogo, principalmente em resposta à remoção do sistema clássico de trocas de item entre os jogadores, que eram um dos maiores pilares da economia e interação social do jogo. A partir do uso da hashtag Not My Habbo,
Junto de outras como Save Rabu e We Are The Game, os jogadores organizaram invasões massivas dentro do jogo com avatares em sua maioria idênticos, lotando várias salas populares do hotel como uma forma de manifestar sua insatisfação com as mudanças anunciadas, já que essas mudanças acabariam culminando no jogo perdendo sua essência que já carregava durante tantos anos. Mas apesar de ser um evento particularmente marcante e curioso na história do jogo, pode-se dizer que o grito dos jogadores no final não foi escutado, já que a Sulak, mesmo com as críticas, decidiu implementar as mudanças do mesmo jeito. Esse é o nome de uma sala pública não listada criada pelo próprio jogo. Ela fica escondida atrás da cortina do palco da sala de teatro, sendo que essa sala foi projetada para ser um tipo de bastidor da sala de teatro principal. Não tem nada de muito especial lá, é só um tipo de easter egg mesmo. Altcodes eram e são até hoje muito usados pelos jogadores de Rabotel. Eles consistem em símbolos que podem ser escritos a partir de combinações específicas de números digitados juntos da tecla Alt. Esses símbolos são muito comumente encontrados principalmente em nomes de quartos do hotel. Pulse Closed foi o nome de um outro protesto ocorrido dentro do jogo, porém este aconteceu ainda em suas origens, no ano de 2006. Esse evento se iniciou depois que começaram a surgir rumores de que os moderadores estavam abusando de seu status no jogo para banir pessoas com avatares de pele escura e mantê-los fora do hotel sem qualquer motivo. Mediante essa polêmica, em 6 de julho de 2006, um grupo de usuários do 4chan decidiram invadir o jogo com avatares de cor de pele escura, ternos e cortes de cabelo Black Power, formando bloqueios nas entradas dos quartos públicos e principalmente na piscina do hotel, impedindo a entrada de usuários alegando que a piscina estava contaminada com o vírus da AIDS e HIV. Pois é, o protesto se expandiu, não se limitando apenas com a participação dos usuários do 4chan, mas também vários usuários de outros sites que também aderiram à causa, povoando a manifestação com cada vez mais pessoas, o que rapidamente escalou para um número absurdo de usuários, culminando no jogo tendo seu servidor retirado no ar no dia 12 de julho pelo excesso de jogadores. Esse protesto teve tanta repercussão que acabou ganhando um status cult na internet, referenciando o Rabotel, e até mesmo o próprio jogo incorporou homenagens ao evento com mobílias referentes ao incidente. RaboX é o nome de um projeto baseado numa versão NFT de Rabotel. Isso seria uma tentativa da Sulak se reinventar surfando na não tão recente onda dos NFTs, estabelecendo um mercado com venda de quartos, avatares, entre outras coisas por valores em Ethereum. Como não é difícil de perceber, o conceito de NFT praticamente já morreu na internet, o que leva à conclusão de que muito provavelmente esse jogo nunca será de fato terminado. Apesar disso, vale comentar que Rabotel ainda tem uma loja de NFTs de vendas de produtos oficiais relacionados ao jogo. The Great Multi foi um evento ocorrido em 13 de junho de 2012, onde todos os jogadores de Rabotel foram completamente silenciados, sendo impedidos de escrever pelo bate-papo ou até mesmo pelo mini-mail do jogo. Esse acontecimento foi ocasionado por alegações e acusações de comportamentos sexualmente explícitos e principalmente pedofilia, sendo um protesto conduzido por um canal de TV britânico chamado Canal 4. O acontecido mobilizou um imenso número de jogadores que defenderam a Sulak em uma manifestação geral entre as salas do jogo, segurando tochas e lotando salas em protesto contra as acusações, principalmente no Salão de Boas-Vindas, já que apesar de terem sido impedidos de falar no jogo, a decisão da Sulak foi vista pelos jogadores como uma ação forçada, já que do contrário, os servidores do jogo poderiam acabar sendo simplesmente derrubados devido às acusações. O acontecido durou cerca de um mês até o silenciamento ser terminado e o sistema de chat voltasse ao normal, após os devs implementarem mudanças no sistema de bate-papo. Apesar de ter sido resolvido, muitos apontam que esse incidente foi um dos principais responsáveis por marcarem o início da queda de popularidade de Rabotel, já que o jogo teve uma queda significativa de jogadores após isso. Durante os anos houveram várias versões retrô de Rabotel. Esses hotéis eram versões que ofereciam todas as opções do jogo de forma gratuita aos jogadores, de modo que você não precisava pagar por basicamente nenhum serviço ou moeda, tendo acesso a créditos ilimitados que permitiam você fazer basicamente o que quisesse sem nenhum custo. Existiram os mais variados tipos de servidores desse tipo, cada um com um nome diferente, e muito provavelmente você que já jogou o jogo já deve ter se aventurado em pelo menos um deles.
Eu me lembro de ter jogado em muitos desses servidores porque quando eu era pequeno eu não tinha como colocar créditos na minha conta original muitas vezes. Então eu jogava nessas versões alternativas do hotel para ter acesso a coisas que eu normalmente não teria no jogo original. Eu devo dizer que era algo bem divertido de fazer, apesar de ser um tanto moralmente errado. O Game Center era um tipo de portal dentro do jogo que permitia ter acesso a outros jogos alheios a Habbo Hotel, como os próprios minigames que eu havia falado antes, como Snowstorm e Fast Food. O Game Center foi uma iniciativa centrada na ideia de relançar Habbo Hotel como uma plataforma de jogos, em vez de um simples site de bate-papo. Inicialmente, a adição do Game Center deixou os jogadores inseguros, pois poderia transformar a experiência do jogo em algo completamente diferente do que sempre foi. Contudo, ele acabou sendo mais aceito com o passar do tempo. Apesar disso, não demorou muito para surgir um declínio acentuado no interesse dos usuários com relação ao Game Center, o que mais tarde o fez ser removido junto dos jogos associados a ele no ano de 2014. Esse é o nome de uma lost media de um jogo mobile cancelado de Habbo Hotel que havia sido anunciado em 2005. Habbo Islands era planejado para o Nokia N-Gage e foi divulgado na E3 de 2006, e apresentava os personagens do jogo interagindo em uma ilha completando desafios e aventuras. Contudo, devido à limitação de hardware e ao fracasso nas vendas do Nokia N-Gage, o jogo acabou sendo discretamente cancelado em uma data desconhecida. Um youtuber chamado Heiju conseguiu adquirir uma cópia da versão da E3 de 2006 do jogo no eBay e disponibilizou o jogo na internet. E em 2020, um usuário chamado Michael Fritzmeier conseguiu quebrar a proteção contra a cópia do arquivo, tornando ele jogável, marcando a recuperação do jogo em 17 de novembro de 2020. Lubisota é o nome do segundo projeto desenvolvido pela Sulak, sendo o sucessor do primeiro chamado Mobile Disco. O jogo foi um predecessor dos minigames Snowstorm e Freeze, posteriormente atribuídos em Habbo Hotel, mas sua gameplay é principalmente semelhante de Snowstorm. Lubisota foi lançado no ano 2000 e, junto de Mobile Disco, eles foram a base para a criação da primeira versão de Habbo Hotel. Monitorimat é o nome de uma conta do servidor brasileiro de Habbo Hotel que tem sua existência envolta em alguns mistérios. O principal deles está atrelado com a data em que essa conta foi criada, sendo no dia 19 de junho de 2004. Acontece que essa data não faz sentido, já que o site brasileiro de Habbo Hotel só veio a existir 2 anos depois, em 2006, o que faz ser impossível qualquer conta ter sido criada em algum momento antes disso. Várias teorias surgiram com o passar do tempo relacionadas à existência dessa conta, mas na verdade essa conta foi um bot de criação do próprio jogo. Esse bot foi tirado do ar em 2009 e em seu lugar foi adicionado o Monitorimat-2, que tal como seu antecessor também levantou muitas dúvidas e teorias, já que essa conta tinha, e aliás tem até os dias de hoje, um comportamento bem particular de logar no jogo a cada 127 segundos exatos. E você pode até abrir o jogo para conferir que realmente isso é verdade. Acontece que, bem como anteriormente mencionado, essa conta também é um bot, programado pelo jogo para monitorar o tempo de carregamento para entrar em quartos e no hotel, servindo como um coletor de dados para melhorar os serviços do jogo. Houveram algumas versões distintas do hotel que acabaram sendo fechadas devido à impopularidade entre os jogadores. Esse foi o caso, por exemplo, da versão japonesa de Habbo Hotel que foi inaugurado em 2003, mas posteriormente fechado em abril de 2009 devido à falta de interesse por parte da comunidade japonesa. O mesmo também se repetiu em casos como o hotel sueco de Habbo Hotel, que aliás foi o terceiro hotel a ser aberto publicamente, o hotel chinês, o hotel russo, o hotel norueguês, entre alguns outros. Room 545, ou Sala 545, é o nome de uma creepypasta antiga do jogo que conta a história de um jogador que encontrou uma sala misteriosa de mesmo nome às 3 da manhã, onde entrando nela começaram a acontecer coisas estranhas. É uma creepypasta bem genérica, com uma história bastante padronizada das creepypastas clássicas da internet antiga, que na época até que davam bastante medo, mas hoje são só geralmente bobas. Hacks para créditos gratuitos era algo extremamente comum de ser encontrado na internet antigamente.
Muitos deles vinham a partir de sites dedicados que prometiam créditos a partir de comandos específicos ou simplesmente adicionando o nome da sua conta e a quantidade de créditos que queria. Os outros eram os programas claramente duvidosos que prometiam a mesma coisa. E obviamente nenhum deles funcionava. Apesar disso, é importante ressaltar que, mesmo que não funcionassem, muitos desses sites e programas eram simplesmente maliciosos, feitos com o intuito de roubar contas ou simplesmente instalar vírus no computador da vítima. Principalmente nos primórdios do jogo, era muito comum encontrar salas de cassinos criadas pelos jogadores em seus quartos. Eles eram estruturados para suportar os jogos dos mais diversos tipos, que iam de 21 até poker, aposta, entre vários outros. O Felka com certeza ficaria maluco com isso. Apesar de ser algo bem comum, existiam muitas controvérsias nesses quartos de cassinos. O primeiro e o mais evidente deles é o fato de que Habbo Hotel é um jogo onde boa parte dos jogadores são menores de idade, o que se torna algo bem problemático apresentar o conceito de cassinos para crianças que podem se viciar nisso logo tão cedo. Mas além disso, outra coisa controversa nesses cassinos é que muitos deles eram fraudulentos e esquematizados com trapaças. Os donos das salas de cassino tinham a liberdade para manipular os jogos da maneira que quisessem. Por exemplo, manipulando as chances de vitória do jogador para serem praticamente nulas em algumas poucas rodadas, ou simplesmente se negando a pagar prêmios muito grandes de uma rodada que o jogador ganhou. Isso se refere a dois casos de hotéis que nunca foram abertos ao público e tiveram seus domínios abandonados. Um deles foi o Habbo.at, que se refere ao domínio que era planejado para a versão austríaca de Habbo Hotel, e o outro foi o Habbo.pl, que se refere à versão polonesa de Habbo Hotel. Não existem muitas informações sobre essas versões do jogo, mas se acredita que a razão para nunca terem sido inaugurado se deve por conta de dificuldades financeiras. Entre os anos de 2005 e 2007, a Sulac veio a lançar 5 jogos baseados em Habbo Hotel para celulares compatíveis com o J2ME, como era o caso dos celulares Nokia. Entre eles estavam o jogo Habbo Dreams, Puzzle Pipes, Duck Up, Space Pulse e Habbo Creatures. Não restou muito material desses jogos além de algumas poucas gameplays gravadas e imagens relacionadas. Contudo, o jogo Habbo Dreams foi o único jogo entre eles a ser encontrado e disponibilizado posteriormente. Um dos pontos mais controversos em meio à história de Habbo Hotel certamente são as atividades ilícitas comumente cometidas entre os jogadores. Isso se deve porque a economia do jogo movimenta créditos que podem ser de fato trocados por dinheiro na vida real, a partir de outros sites dedicados à venda, o que por sua vez atribui um valor real à moeda do jogo, que por sua vez se torna a motivação para golpes. Durante os anos houveram os mais diversos tipos de esquemas para a realização de furtos, tanto de forma interna quanto externa ao jogo, como é o caso, por exemplo, dos supostos programas de créditos grátis que eu havia mencionado antes. Só que isso é principalmente atribuído a ações conduzidas dentro do próprio hotel por jogadores maliciosos e usavam diferentes meios para se apropriar de propriedades de outros jogadores, como por meio da organização de eventos fraudulentos, negociações forjadas, cassinos, como eu havia mencionado antes, entre vários outros modelos. Um exemplo de golpe muito comum é quando o jogador anuncia uma mobília específica por um valor muito abaixo do que ele realmente vale. Mas quando vai negociar com a vítima, ele coloca na negociação um outro item, parecido com o que o comprador queria, que vale muito menos do que estava sendo pago. A pessoa geralmente cai nesse golpe por não prestar muita atenção no que está sendo trocado. Pra falar a verdade, a prática de golpes é uma coisa que se tornou tão comum que virou praticamente um legado do jogo. Bem, basicamente esse é o nome de uma outra creepypasta que pode ser resumida como uma versão inspirada na Sala 545 que eu havia falado antes. Só que a diferença é que essa é uma versão bem mais genérica e mais escrita do que a original. Dada a liberdade relativamente grande oferecida em Habbo Hotel, é de se imaginar que existiram muitas práticas obscuras conduzidas entre os jogadores no jogo, e essa provavelmente é uma das mais bizarras. Salas de roleplay, como visto antes, sempre foram bem comuns. Porém, o conceito que é até um tanto perturbador que existia em alguns quartos era o conceito de roleplay adulto.
se é que você me entende. Nesse tipo de quarto ocorriam roleplays bem como na maioria dos outros, mas com o diferencial de que eles eram completamente voltados para temas totalmente pervertidos e inapropriados para certas idades. E, para falar a verdade, eu acho que é inapropriado para qualquer idade. De certo modo, é uma coisa até um tanto assustadora de saber que existe nas partes mais obscuras do jogo. Bem, esse é um assunto que já ficou em evidência desde alguns tópicos atrás, mas vamos lá. O conceito envolto nos jogos infantis no geral é algo que inevitavelmente se torna um foco para pessoas ruins e mal intencionadas. Algo que obviamente não se limita apenas a Habbo Hotel, mas sim de todos os jogos direcionados a públicos de menores de idade. Porém, em se tratando de Habbo Hotel, houveram muitos casos perturbadores no decorrer dos anos relacionados a práticas como essa. Um exemplo disso é de um homem chamado Alex Nicholson, de 24 anos, residente do Reino Unido, que foi condenado a 2 anos de prisão após admitir que realizava práticas de cunho sexual enquanto fazia videochamadas com 2 menores de idade que havia conhecido em Habbo Hotel. Infelizmente, por mais terrível que seja, esse não é um caso isolado, e no decorrer dos anos essa foi uma realidade obscura presente no jogo. Jogos online são lugares onde todo tipo de coisa pode acontecer, e esse tópico em específico é algo que está associado com vários jogos de mundos virtuais, como talvez o exemplo mais notável sendo o do culto de Worlds.com, conduzido pelo usuário Nexialist. E um caso parecido já chegou inclusive a se manifestar publicamente também em Habbo Hotel. Esse caso ocorreu em 2001, quando membros de um fórum do 4chan chamado Something Awful começaram a invadir o jogo se assumindo como membros de um culto chamado Geno. Todos os seguidores tinham um visual bem particular que se destacava pelo uso de cinza como cor predominante em seus avatares, sem cabelos e com nomes que de alguma forma derivavam da palavra Geno. Tudo isso enquanto faziam cercos pelos diferentes quartos do hotel, impedindo o tráfego de pessoas pelas salas que não podiam passar por cima dos cultistas, que permaneciam parados espalhando a palavra sobre o caminho de Geno, ao qual eles se referiam como Caminho Cinza. Esse caso em particular é tão bizarro que quando você pesquisa mais a fundo sobre, acaba caindo em um obscuro rabbit hole que leva a coisas ainda mais estranhas. Mesmo sendo um caso que de certa forma teve uma exposição pública no jogo, isso apenas leva à ideia de que coisas ainda mais obscuras já tenham ocorrido em lugares privados e que apenas aqueles que participaram tiveram conhecimento. O que não seria de se estranhar quando se olha para o fato de que muitas coisas já aconteceram nesse jogo de forma sigilosa. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Habbo Hotel foi um jogo que marcou boa parte da minha vida, e foi bem satisfatório fazer um vídeo dedicado a ele, já que certamente não foi um jogo que marcou só a mim, mas também mais de uma geração de jogadores. É bem curioso saber como esse jogo é cercado de coisas interessantes, mas ainda é inegavelmente estranho saber que existe muita coisa bizarra e obscura associada a um jogo que é principalmente voltado para um público mais infantil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!